Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos estudar mais um pouquinho de história? Em um vídeo anterior eu falei para vocês sobre as mudanças e as permanências estudadas pela história, também sobre o trabalho do historiador analisando as fontes históricas, organizando os conteúdos e produzindo saber histórico. Falei também sobre as ciências auxiliares, as outras áreas de conhecimento acessadas pelo historiador para produzir conhecimento histórico. Mas eu não falei para vocês sobre quem faz a história. E aí, você sabe quem é que faz a história? Quem faz a história é o sujeito histórico. Pensa na palavra, você sabe o que é um sujeito? Você já ouviu falar essa expressão? Você já estudou isso, por exemplo, em língua portuguesa, lá quando o professor de português fala assim, encontre o sujeito da frase. E lá tem uma frase, por exemplo, Luísa pegou a laranja. Quem pegou a laranja? Luísa. Quem é o sujeito? É a pessoa que faz a ação, não é mesmo? E na história é a mesma coisa. Quem é o sujeito da história? É quem faz a história, quem faz a ação que vai culminar na história. Até um tempo atrás, os historiadores consideravam apenas os grandes líderes como pessoas que faziam história. Então, nos livros de história mais antigos, bem mais antigos, ficavam ali registrados nomes de reis, de generais, de presidentes, né? O fulano assinou a lei, o fulano fez isto, fez aquilo, e ficavam só esses nomes tidos como importantes e nós tínhamos que decorar esses nomes, estudá-los e decorá-los. Hoje em dia a historiografia já não considera que apenas uma pessoa seja a responsável por aquela ação, por aquele movimento, por aquela lei, né, que está sendo usada. Hoje nós temos um novo conceito dos sujeitos da história. Nós consideramos que pessoas como eu, você, seu pai, o presidente, o professor, o empresário, pessoas fazem história. Nós consideramos também que grupos de pessoas fazem movimentos e fazem história. Por exemplo, o grupo dos universitários fizeram uma passeata, fizeram uma manifestação. O grupo dos trabalhadores que se revoltaram. O grupo dos religiosos, o grupo das mulheres, o grupo de crianças. E tem também a história feita pelas instituições sociais, que são os grupos oficiais. Por exemplo, o exército deu um golpe, instituiu um novo governo, a igreja, a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Vereadores que aprovou uma lei. Porque pense bem, até chegar no momento em que uma pessoa, um líder, vai dar o ultimato, vai falar é isto que está valendo, antes daquilo ali, não tiveram outras pessoas que motivaram essa atitude, que influenciaram essa atitude? Se nós pegarmos como exemplo uma lei que foi criada e assinada por um presidente, por exemplo, sancionada por um presidente, nós não podemos dizer que o presidente tal fez aquela lei, porque para aquela lei chegar naquele ponto de ser aprovada, sancionada e colocada em prática, teve todo um movimento de pessoas, de grupos protestando ou pedindo por aquilo. Então, a história, meu caro aluno, não é feita somente pelos grandes líderes, a história é feita por você, por mim, por todos. Todos nós escrevemos a história, nós somos sujeitos da história. Hoje é só isso, um grande beijo e até a próxima!